Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Olha só, na aula de hoje nós vamos aprender de vez por toda, tá? O que é sujeito, quais são os tipos de sujeito e como que você vai classificá-los, né? Como que você faz essa análise da oração para você poder identificar, né, e classificar o sujeito. Então, vamos lá? Bom, então, o primeiro item, né, que você tem que ter em mente bem claro é o que é o sujeito, né? Sujeito da oração é o ser, né, sobre o qual se declara alguma coisa na oração, tá? Porém, há orações que não possuem sujeito. Nós vamos aprender como identificar, tá? Então, vou colocar aqui alguns exemplos para você entender bem o que é um sujeito, tá ok? Vamos lá? Vejam só esse exemplo aqui. Maria foi para casa descansar. Gente, uma dica de ouro. Qualquer análise sintática que você for fazer, primeira coisa, procura o verbo. Qual que é o verbo aqui nessa oração? Né? O verbo principal é o foi. Faça perguntas para o verbo. Nós estamos querendo saber quem é o sujeito, né? Sobre do que se... Quem é aquele que está fazendo a ação, né? Ou sobre aquele qual se declara alguma coisa. Então, o meu verbo principal é foi. Quem que foi? Maria, né? Então, Maria é o meu sujeito. Veja um outro exemplo. Saíram Bruno e Paulo. Quem saíram, né? Meu verbo aí, ó, saíram. Quem saíram? Bruno e Paulo. Então, Bruno e Paulo é o, né, são, no caso, o meu sujeito, né? Meu gato é esperto. Quem que é alguma coisa aqui nessa oração? O meu gato. Então, meu gato é o sujeito. Observem que o sujeito nem sempre ele aparece no início da minha oração. Olha ali no exemplo, saíram Bruno e Paulo. Ele aparece no final da oração. Então, tomem cuidado com isso, achando que o sujeito está só no início. Ele pode aparecer no final da oração também. Por isso a importância de perguntar para o verbo. Porque quando você pergunta para o verbo, né, a sua resposta já vai ser direcionada para onde que o sujeito está. Porque nem sempre ele vai estar lá no início, tá? Outra coisinha também, ficar atenta, né, que você tem que ter muita atenção aí. Quem é, por exemplo, meu gato é esperto. Quem é esperto é, né, o gato, mas quem é esperto é o meu gato. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes vai aparecer somente o sujeito, como esse exemplo aqui da Maria, ó, Maria, né? Mas às vezes esse meu sujeito, ele vem acompanhado de um pronome, de um artigo, né? Como no caso aqui, o meu gato. Então, o que vier acompanhando o sujeito, né? O núcleo do sujeito é também o meu sujeito. Quando nós formos analisar para pegar o núcleo do sujeito, é que eu vou fazer essa separação. É o que eu vou falar agora para vocês, tá? O que é o núcleo do sujeito? É importante saber o núcleo para quando nós formos classificar o sujeito, tá? Então, é muito importante identificar. O núcleo nada mais é do que aquela palavrinha principal dentro do meu sujeito. Então, olha só, aquele exemplo que eu dei lá da Maria, né? Maria foi para casa descansar. Meu sujeito é Maria. Eu só tenho uma palavra aí dentro, né? O substantivo Maria. Então, Maria é o núcleo, né, desse sujeito. Agora, olha, meu gato é esperto, né? O sujeito é o meu gato. Agora, lá dentro do sujeito, meu gato, qual que é a palavrinha mais importante? Tá? Qual que é? Aí você pode fazer assim, você pode tampar, né? Leia a frase, tira gato, lê, meu é esperto. Olha, meu que é esperto, né? Meu gato. Então, gato é a palavra mais importante aí, não é? Então, gato é o meu núcleo, tá? É o núcleo do sujeito. Então, entenderam? O núcleo do sujeito é a palavrinha mais importante. Por que eu preciso saber disso, professora? Porque, olha só, nós vamos ver agora as classificações e você vai ver que você precisa identificar o núcleo do sujeito para classificá-lo. E aqui eu coloquei mais um exemplo também de núcleo. Vejam, aqui tem um exemplo em que ele está no plural, né? As meninas dançam bem. Aí, as meninas é o meu sujeito, né? Núcleo, meninas. Aí, ficar naquela dúvida, mas eu tenho um núcleo ou dois núcleos? Não, você tem um núcleo só, né? A palavra meninas, a palavra está no plural, mas é uma palavra só, então você só tem um núcleo, tá ok? Então, vamos aqui para
né, classificar os sujeitos. Vamos ver agora quais são os tipos de sujeito, tá? E como classificá-los. Sujeito simples é aquele sujeito que tem apenas um núcleo. Lembra que eu acabei de falar com vocês de núcleo? Então, olha, Maria foi descansar. Meu sujeito é Maria, meu núcleo é Maria, eu tenho um núcleo só. Então, eu tenho aqui um sujeito simples. Os alunos foram bem na prova. Os alunos é o meu sujeito, né? Quem que foram bem na prova? Os alunos, meu sujeito. Tenho duas palavras aí, os e alunos. Quem que é o núcleo do meu sujeito? Qual palavrinha que é o núcleo? Alunos, apenas alunos, tá? Então, eu tenho aqui também um sujeito simples, né? A palavrinha tá no plural, mas é uma palavrinha só, então é um sujeito simples. Só vai ser sujeito composto quando eu tiver duas palavrinhas importantes, dois núcleos ou mais, né? Pode ocorrer. Então, veja só esse exemplo. Os alunos e os professores apoiaram a greve. Sujeito, os alunos e os professores. Quais são as palavrinhas, né, principais aí dentro do meu sujeito? Alunos, professores. Não faz sentido eu disser apenas que os alunos, né, os alunos e os apoiar a greve, né, vai ficar faltando em alguma coisa. Então, alunos e professores, né, dentro aí do meu sujeito, eles são as palavrinhas mais importantes, ou seja, eles são os núcleos, né? Então, esse sujeito eu tenho dois núcleos, alunos e professores, duas palavrinhas. Então, eu tenho um sujeito composto. Vejam só esse outro exemplo. Ana, Paula e Carla não foram bem na prova, né? Eu tenho aí 3 alunas que não foram bem na prova, né? Então, veja, eu tenho 3 substantivos, eles são os meus sujeitos, né? Ana, Paula e Carla. Então, as 3 aí são as palavrinhas mais importantes. Observem que o I não é núcleo, tá? Olha lá, o artigo, né, esses componentes aí do sujeito, os artigos, os pronomes, eles nunca vão ser o núcleo, tá, gente? O núcleo do sujeito, ele vai ser sempre aí o substantivo, né? Ou às vezes o pronome, quando ele não está acompanhando, né, um substantivo. Por exemplo, se tivessem, ó, ele ou eles, né? Olha, esse exemplo aqui, eu poderia ter colocado, ó, elas não foram bem na prova. Aí sim, o meu sujeito seria elas e o meu núcleo seria elas, tá? Então, se o pronome estiver sozinho, claro, ele pode, né, ser aí o núcleo do meu sujeito. Mas quando ele está acompanhando o substantivo, aí não, tá bom? Então, vamos aqui para o sujeito oculto. Gente, eu coloquei aqui para vocês os outros nomes que o sujeito oculto recebe, tá? Porque isso aqui varia de gramática para gramática, tá? Então, às vezes, vocês vão pesquisar, estudar, ver esse outro nome e acham que é um outro tipo de sujeito. Não, tá? O sujeito oculto, ele é o mesmo que sujeito desinencial, sujeito elíptico, sujeito implícito e sujeito subentendido, tá? Isso varia de, né, autores da gramática que nomeiam, mas é a mesma coisa, tá bom? Eu vou chamar aqui de sujeito oculto, tá? Então, sujeito oculto, né, é quando o verbo, quando a oração, né, ela vai iniciar aí, né, somente pelo verbozinho na primeira pessoa, seja no plural ou no singular. Vejam só como que é isso. Fui enganada por eles. Quando eu digo fui enganada por eles, é como se o eu tivesse escondidinho aqui, ó, tá vendo? Porque fui só pode ser eu, né? Primeira pessoa, não tem como ser eles fui, né? Então, fui enganada por eles. O verbo está na primeira pessoa. Outro exemplo, falamos sobre isso ontem. Falamos, só pode ser nós. É a primeira pessoa do plural, tá? Então, quando isso ocorre, tá? Aqui eu coloquei só para vocês terem essa noção, tá? Mental, né? De que fui, falamos, é como se eu tivesse escondido o eu e o nós aí. Aqui eu coloquei para vocês, eu já sei, ó, corri muito para chegar lá. Estudamos toda a matéria da prova, tá? Então, observem, corri, estudamos, né? São verbos na primeira pessoa. Eu não tenho escrito aí, né, o eu e o nós, né? Já inicia com o verbo, tá? Então, isso é um caso de sujeito oculto, tá? Então, lembre, sujeito oculto, né? O sujeito elíptico, os outros nomes que nós vimos lá, ocorre quando eu tenho apenas o verbo na primeira pessoa. Eu não tenho o meu sujeito escrito ali, tá? Então, se isso aqui é, por exemplo, uma questão de prova, pede para você
identificar um sujeito, né? Você já vai apenas, não tem como você ir lá e marcar e sublinhá-lo, porque ele não está escrito lá, né? Você vai apenas escrever, identificar, dizendo que é um sujeito oculto, né? Um sujeito elíptico. E o sujeito indeterminado é quando o verbo vai aparecer, né? É o mesmo caso do sujeito oculto, porém, é quando a oração inicia com um verbo na terceira pessoa. Gente, desculpa que aqui eu escrevi errado, tá? Eu e nós, né? Não. Ele, né? Terceira pessoa. Ele, né? Ou eles, ela e elas, tá? E quando o verbo encontra-se com a partícula se, tá? Não é possível, né, determinar o sujeito, ou seja, não conseguimos identificar quem praticou a ação. Mas aí você fala, professora, mas tá na terceira pessoa o verbo, então eu sei que só pode ser eles ou elas, mas eles ou elas quem? Né? Não tem a identificação, a clareza, né? Lá no sujeito oculto tem o eu, a primeira pessoa que se identifica. Mas aqui na terceira pessoa não há como saber, entendeu? Ele é indeterminado. Sabe-se apenas que está na terceira pessoa, mas não é claro, não está dito lá, porque já iniciou com o verbo, tá ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Vou pegar primeiro os exemplos aqui do verbo na terceira pessoa. Esqueceram de trancar a porta. Disseram que a prova será hoje. Então, lá observa, olha, disseram, esqueceram, tá vendo? Iniciou a oração com esses verbos na terceira pessoa, então, sujeito indeterminado. E o outro casinho é quando o verbo vem acompanhado ainda da partícula se, né? Precisa-se de vendedores, tá? Então, ocorreu esse casinho aqui, ó. O verbo veio acompanhado da partícula se, nós temos um sujeito indeterminado. E a oração sem sujeito, lembra que eu falei lá no início da aula, né? Que nem toda oração é sujeito, tá? Então, será considerado uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tá? É o outro nome que se dá para quando nós temos uma oração sem sujeito. É quando tem um verbo impessoal, ou seja, são aqueles verbos que indicam fenômeno da natureza, né? Nevou, trovejou, choveu. Tempo decorrido, né? O verbo ser, fazer, são aqueles verbinhos de ligação, tá? Lá na nossa aula de verbos, você pode retornar lá que você vai entender melhor, tá? Sobre essa questão de verbos impessoais. E variações do verbo haver. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nevou o dia todo, tá vendo? Nevou, fenômeno da natureza. Faz 3 anos que estudo nessa escola. Há muita gente na praia. Na minha família, houve um caso parecido. Aqui, olha, o houve, tá vendo? Variação do verbo haver. Variação do verbo haver. Tá, gente? Então, quando ocorre aí esses casinhos, né, de verbo impessoal, nós temos uma oração sem sujeito. Bom, alunos, então é isso que eu queria passar para vocês nessa aula de hoje, tá? Se ficou ainda alguma dúvida, pode colocar nos comentários, pode me enviar através do Instagram, pode me enviar pelo WhatsApp. O negócio é não ficar com a dúvida, tem que ficar esclarecido esse assunto, tá ok? Então, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.